Salve galera, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. E nessa videoaula vamos estar dando continuação ao nosso sistema de upload de imagens com Ajax, com o preview das imagens enviadas. E nessa videoaula a gente vai terminar o nosso sistema, muito provavelmente. Vamos agora fazer o código JavaScript para manipulação dessas imagens, né, que a gente vai fazer a exibição e a verificação de se o navegador do cara suporta as extensões, os objetos form data e o file render para a gente fazer essa manipulação. Então, vamos que vamos. Primeira coisa, abrir seus arquivos aí e abre o arquivo upload.js. Deixa eu até puxar para cá. Aqui a gente vai iniciar fazendo o seguinte: abre e fecha parênteses, escreve function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E isso aqui vai me garantir o quê? Que abre e fecha parênteses aqui, ponto e vírgula. Que o quê? Que ao executar o código, ao executar a página, ele já vai automaticamente executar todo o código dentro dessa função, tá? Então, iniciando. Primeira coisa, eu vou criar uma var, uma variável. Input, ela vai ser igual a document.getElement by id, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, abre e fecha aspas duplas, imagens. Então, a variável input vai recuperar o que vier do input que tem o id images. Qual que é o input que tem o id images? É o input type file. Então, beleza. Continuando, deixa eu voltar aqui no upload.js. Eu vou determinar também, vírgula, uma variável junto aqui, ó, form data, que de padrão ela vai ser falsa. Você já vai ver pra frente aqui como a gente vai estar usando essa variável form data. Depois eu vou criar a função responsável por mostrar o preview, no caso as miniaturas, aquelas miniaturas. O código aqui que a gente vai usar, a gente vai fazer com que automaticamente, ao terminar de selecionar as imagens, ele recupere essas imagens e já mostre. Então, se o cara estiver usando o navegador atual, ele não vai precisar nem de dar submit lá para ele enviar as imagens. Então, continuando. Function, eu vou chamar de show uploaded item, vai recuperar o source. Ele vai passar o source. O que é que eu vou fazer? Vou criar uma variável. Uma variável list. Ela vai ser igual a document.getElement by id também, só que dessa vez vai ser o image-list, né, que é a nossa UL. Vou criar junto, então vírgula, vou criar junto outra variável, que vai ser a li, ela vai ser igual a document.create e depois de criar li eu vou criar imagem, que é o HTML img src, que vai ser igual a document.createElement, qual que vai ser o elemento, img, ponto e vírgula. Depois eu vou acessar essa minha variável img, eu vou acessar o src, que é o método src. Eu vou passar o source, que é o caminho dessa imagem. Então eu vou criar uma tag li, vou criar uma tag img, e dentro dessa tag img eu vou passar o source como sendo o caminho da imagem que o cara enviou. Então, esse source a gente vai passar dinamicamente também mais pra frente. Essa função não vai servir de nada se você não tiver o resto do código. Eu vou mostrar mais pra frente como fazer o resto. Então, a variável li.append, então eu vou fechar a minha li child. Então, ele vai fechar. E dentro, no caso, ele vai colocar li.append child, vai colocar dentro dessa li a imagem. E depois list.append child li. Opa, vou passar dentro aqui o li. Ok? Então dessa forma eu crio as tags li e tag img, jogo dentro da img o source, depois eu vou jogar dentro dessa li a minha imagem, então append child img, e vou fechar list.appendChild a li, vou fechar a li. Abri a li, joguei dentro da li a imagem e fechei a li.
Só isso. Depois, ó, eu vou verificar se o navegador do cara suporta o objeto form data. Então, if o quê? Window.form data. Então, se ele suportar, o que é que eu vou fazer? Aí sim, a minha variável que eu criei aqui em cima, que por padrão é falsa, ela vai obter o valor form data, vai obter o valor de new form data, abre fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, ele vai instanciar a classe. Depois, document.getElement by id, eu vou pegar o btn, e se ele suportar, eu não vou precisar desse botão. Então o que é que eu vou fazer? Style.display igual a none. Então eu não vou precisar nem de mostrar o botão de submit. Então eu já tenho a função que vai servir para mostrar as miniaturas dentro da LI, que vai jogar lá dentro do image list, né? Se você reparar, essa aqui é a variável, então ele vai jogar, vai fechar, né? E tenho aqui a verificação de se o navegador do cara suporta o form data. Tendo tudo isso aqui, o que é que eu vou fazer agora? Quando o cara terminar de selecionar as imagens, eu vou fazer uma função que vai recuperar esse evento e fazer aquela mensagem lá enviando, que é aquele uploading que vocês viram na aula passada, e vai percorrer também num for, igual a gente fez lá no PHP, cada imagem que o cara selecionou para enviar o post por final para a página PHP, upload.php. Então, input, que é a variável cá em cima, que recupera os dados do images. Então, input.add event listener, abre fecha parênteses. Aqui eu vou colocar, então, change. Então, quando o cara selecionar, eu vou fazer uma função, vai recuperar o evento, abre fecha chaves, vírgula, false, ok? E ponto e vírgula aqui. Então, o evento, qual que vai ser o evento? Ou melhor, recupera o evento. Eu vou fazer o seguinte, document.getElement by id, vou pegar dentro daquela div response que a gente criou, eu vou colocar um inner HTML, que eu vou colocar uma mensagem, abre fecha aspas duplas, ponto e vírgula, enviando imagens. Feito isso, essa aqui vai ser a mensagem padrão após o cara selecionar as imagens. Vai mostrar que está enviando as imagens. Depois eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável e por padrão ela vai ser igual a 0, vírgula, uma variável len de length, que ela vai ser igual a this.files.length, vírgula, uma variável img, vírgula, uma variável render, vírgula, uma variável file, tá? O que vai importar por enquanto vai ser a variável i e a variável len. Esse len vai verificar quantas imagens foram selecionadas no input. This está se referindo a input. A variável i que por padrão é 0. Se a variável i por padrão é 0, então eu posso fazer um for e já passar direto aqui, ó. Abre fecha chaves, né? Direto, ponto e vírgula, porque eu já tenho a variável i igual a 0. Então, se essa variável i for menor que o len, for menor, enquanto ela for menor que a quantidade de imagens enviadas, essa variável i vai incrementar. E dentro aqui do for, a gente vai continuar o código. Que eu vou fazer o seguinte, a variável file agora vai ser igual a this.files acessando a variável i. Então, a variável file, cada vez que o for acrescentar mais um na variável i, ele vai novamente pegar uma nova imagem, certo? Continuando. Se diferente, duas exclamações ali, se diferente que o quê? Variável file, type, se o tipo, ponto, match, eu vou fazer uma expressão regular, abre e fecha parênteses, barra, barra e ali o asterisco para fechar a expressão regular. Deixa eu abrir e fechar chaves aqui. Deixa eu ver, ele tá dando aqui um negócio de erro aqui. Então, se
image ponto asterisco. Então, se diferente que file type match image, só se ele não retornar falso para a imagem, então só pode ser imagem. Se ele não retornar falso para a imagem, aí eu vou entrar nesse if. É isso que significa ali, peraí, tá certo, né? É isso que significa esse nosso match aqui, que é o nossa expressão regular. Deixa eu ver se tá certo aqui. As chaves fechou aqui, vírgula false, tá certinho. Então, dentro aqui nossa verificação, eu vou fazer uma outra verificação, que é para verificar se o navegador do cara aceita o objeto FileRender. Então, se window.fileRender, então se ele retornar true, quer dizer que ele aceita. Então, o que é que eu vou fazer? Variável render agora vai recuperar, ele vai instanciar o método a classe FileRender, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E render.onLoaded, ao carregar, vai fazer uma função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Essa função vai recuperar um a variável e, deixa eu dar um ponto e vírgula aqui, ao carregar, ele vai recuperar o e o que é que eu vou fazer? Vou acessar aquela minha função que eu criei aqui em cima, ó, show uploaded item, e ó, show uploaded item, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, o que? e.target.result ou file.filename. Então, quando terminar de fazer a função aqui, ele vai recuperar esse arquivo, vai recuperar o objeto, vai mandar mostrar lá na LI ou o target result ou o file.filename. Então ele vai mandar ou o nome do arquivo ou a imagem como sendo o objeto ali. E depois disso, variável render ponto read as data URL, abre fecha parênteses, ponto e vírgula, o que? O file. Então, depois de fazer isso aqui, ó, então, ó, só onload, se você onloaded, então, depois de carregado, então se é depois de carregado, ele já vai ter feito isso aqui, ó, render, ele instancia o objeto, adiciona aqui, ó, read as data URL, então ele vai ler como URL de dados, o que? O arquivo que foi enviado. Feito isso, aí sim, ó, render.onloaded, então carregou. Ele vai fazer a função que vai recuperar esse objeto e vai mandar mostrar o que? Ou o resultado ou a variável file, o nome do arquivo. Ok? Tendo feito isso, eu vou verificar aqui, ó, se form data, abre fecha chaves, form data.app end, abre fecha parênteses, ponto e vírgula, images, colchetes, vírgula, a variável file. Então, se, nesse caso, depois de feito tudo isso, se as funções, ela vai fazer o append em images com o arquivo enviado. E agora, fora do for, então tem um for aqui, ó, variável igual a 0, que está aqui em cima. Variável menor que len, variável incrementa. Então, fechou aqui, ó, e depois fecha o nosso, aqui a verificação do input, ó, input.addEventListener. Depois disso aqui, ó, fechou o for. Eu vou fazer o que todo mundo aqui já tá, eu acho que já tá acostumado. Deixa eu organizar isso aqui para ficar mais bonito o código. Puxar isso aqui. Então, que é o que? Utilizar o Ajax para fazer o envio do post. Só que esse envio do post eu vou fazer assim, ó. Se novamente form data, abre fecha chaves, só se se a minha variável for verdadeira, é que ele vai fazer o seguinte: S, que é do jQuery, né? S.ajax, abre fecha parênteses, abre fecha chaves, ponto e vírgula aqui. Vou chamar aqui, ó, atributo URL. Vai para onde esse meu post? Para o meu arquivo upload, deixa eu colocar em aspas duplas, upload.php, vírgula.
Qual que vai ser o tipo de requerimento? Vai ser do tipo post, vírgula. Qual que são os dados? Data, tá no quê? Tá na minha variável form data, né? Que é tudo isso aqui, ó. Depois form data, append, vai passar aquele meu array das imagens que vai vir do arquivo, né? Então eu vou passar os dados no form data, vírgula. Process data false, vírgula. Content type false. Porque por padrão essas duas diretrizes aqui da função Ajax, ela vem como verdadeira e pode atrapalhar no nosso envio das imagens. Então eu seto como falso, ele não vai mudar o content type do arquivo e nem o processo de dados, vírgula. Depois de ter feito o sucesso, eu vou usar uma função que vai recuperar o resultado, abre fecha chaves. Recuperado o resultado, eu vou colocar em document.getElementById. Qual que é o elemento? Response, que é aquela nossa div de respostas lá. Ponto inner HTML, inner HTML igual a variável res que está recuperando aqui na função de callback, tá? Vamos recapitular aqui nosso código. Ele vai executar automaticamente esse código. O que é que ele vai fazer? Vai criar uma variável input que vai pegar document.getElementById imagens, então o que vier do campo de imagens lá do meu formulário, e vai setar também uma variável formData que por padrão ela vai ser falsa, tá? Depois eu crio uma função showUploadedItem, que está aqui embaixo. Ela vai recuperar o source, que é o caminho da imagem, para a gente mostrar ela como thumbnail. Dentro dessa função eu tenho var list, que recupera document.getElementById imageList, que é aquela nossa UL, que está aqui, ó, image-list. Se você vir aqui, ó, cadê? Image-list. Cria uma variável junto aqui, ó, vírgula, variável li, que vai criar um elemento de li, e uma variável imagem que vai criar um elemento de imagem HTML. Depois, essa minha imagem vai colocar dentro do src o caminho da imagem que eu passei, o source. A li vou colocar dentro da li a imagem e vou colocar dentro da lista a li que eu criei, certo? Essa é a função. Feito isso, eu vou verificar se a janela que o cara está acessando aceita o formData, que é o objeto. Se ele aceitar, a minha variável formData, que é aqui por padrão false, nesse caso ele já não vai mais ser false. Ele vai ser a instância do nosso método, do nosso objeto formData, e eu vou sumir com o botão de upload, o botão de enviar arquivo, que é esse aqui, ó, enviar arquivos, né? Que é o getElementById btn style display none. Depois disso, depois de verificado, o input ele vai adicionar um evento que vai ser o evento que quando ele selecionar, depois que ter terminado a seleção, ele vai fazer uma função que vai recuperar esse evento. Document.getElementById response in HTML enviando imagens. Enquanto ele estiver enviando, ele vai colocar isso aqui. Vou criar uma variável i que vai ser igual a 0 e uma len que vai recuperar, variável len que vai recuperar a quantidade de imagens que foi selecionada. E uma variável mg, uma variável render e uma variável file falsas, porque não tem nenhum valor. Depois eu vou percorrer dentro desse for, verificando se a variável i for menor. Enquanto ela for menor que a quantidade de imagens enviadas, ele vai incrementar. Então ele vai passar imagem por imagem, 0, 1, 2, 3, a quantidade de imagens que eu selecionar. Vou verificar se essas imagens são imagens, se esses arquivos são realmente imagens, o que? Na variável file type match image, se for imagem, só se for imagem, ele vai entrar aqui e vai verificar se a janela acessada aceita o objeto fileRender. Se aceitar, a minha variável render já não vai mais ser falsa, ela vai ser a instância do objeto fileRender. E eu vou acessar depois que carregar, depois que ele fizer isso aqui, ó, read as data URL, depois que ele ler como um arquivo de URL o arquivo. Aí ele vai verificar se carregou, se ele fez isso, e vai mandar show uploaded item ou o resultado
do objeto enviado ou o resultado do arquivo enviado, file name, que está aqui, ó. Depois de feito tudo isso, eu vou verificar se a minha variável agora é verdadeira e eu vou mandar ele executar com o meu com as imagens enviadas, que é um array, né? Porque ele é múltiplo. Cadê? Tá aqui, ó. É do tipo múltiplo, ele passa um array pela variável file. Depois de ter feito tudo isso dentro da minha validação do for, eu verifico se a minha variável formData é verdadeira e mando um post. Process data e o content type igual a false para não interferir no nosso sistema. E se houver sucesso no código, eu uso a função de callback recuperando o resultado e vou jogar o resultado dentro da div id response usando o inner.html. Ok? E agora a gente pode testar se esse nosso código está funcionando. Só que para isso eu vou ter que vir aqui no index e tirar isso aqui, ó. Porque ele vai colocar dinamicamente dentro do L, né? E o que mais aqui? Vou ter que apagar aqui da minha pasta uploads essa flor. Então deixa eu ver, uploads. Deixa eu ver se ele envia para pasta. Foi uploads mesmo que eu coloquei? Tá aqui no coisa aqui, né? Então, uploads, tá certo. Então vamos lá. Atualizei a página. Aquele mesmo problema do meu EasyPHP, tem que esperar carregar, deixa eu tentar dar outro enter aqui. Então tá lá, verificou. Vou tirar essa resposta de exemplo porque também vai ser dinâmico. Então vou tirar essa resposta de exemplo. Então ó, atualizei. Ó, verificou. Envie suas imagens. Ele verificou se esse meu navegador, Então pessoal, vamos testar aqui. Ó, vou pegar aqui uma imagem, outra imagem. Ó, ele tá dando um erro aqui na linha 3 do upload.php. Eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui no upload.php ele tem o for each na linha 3. Então eu vou fazer o seguinte, o erro deve estar no upload.js. Eu vou dar um pause aqui na videoaula, vou olhar qual que é o erro e já volto para explicar o que está acontecendo aqui. Pessoal, eu encontrei o erro aqui e são alguns erros pequenos que eu deixei passar aqui no código. Eu vou corrigir um por um aqui com vocês gravando. É o seguinte, iniciando aqui, ó. Eu tenho na minha função showUploadedItem uma definição de variáveis múltiplas. Então eu tenho que ser, define uma variável com seu valor, vírgula, define outro, vírgula, define a última e ponto e vírgula. Então eu fiz aqui, ó, vírgula, ponto e vírgula. Aqui tinha que ser uma vírgula. Continuando, mais embaixo aqui tá certo. Aqui, ó, onChange, papapá. Aqui onde tem document get element by id response, depois de definir o inner.html, não precisa desse ponto e vírgula, porque ele vai seguir o código até definir as outras variáveis e terminar no ponto e vírgula aqui. Outra coisa, o this files length não é length, é length, length, se escreve com th e não ht, tá? Outra coisa, dentro do for aqui, deixa eu ver se eu encontro onde foi aqui, ó. Não é file render, é file header. E aqui então no new seria file header. E aqui tá certo. Só que aqui onde tem file name, seria file name com N maiúsculo também. As result de, que tá certo. formData append file. Né? Aqui outra coisa, no render.onloaded não seria onloaded, seria onload end, que é quando o carregamento terminar. On, quando load, carregamento, end, terminar, ele vai fazer essa função que é de mostrar as miniaturas. E o resto aqui tá certo, né? Que joga a resposta lá no inner.html. E agora a gente já pode testar aqui na nossa página. Vou atualizar a página, vou selecionar aqui o do roqueiro e o desta aqui e abrir. Então ele envia e já mostra aqui. Se você reparar, ó, olha só, dá um Ctrl, clique com o botão direito e copiar a URL da imagem, você vai ver que é uma imagem criptografada, ó. Opa, peraí que deu um travado aqui no meu navegador. Tem que esperar voltar, peraí. O navegador deu um pau aqui, eu vou ter que refazer aqui para vocês verem. Deixa eu apagar de novo aqui esses envios.
Eu já vou mostrar também outra coisa aqui que o Wesley tinha me perguntado pelo Facebook. Rapidinho. Então é o seguinte, ó, você envia aqui as imagens, vou pegar do roqueiro e def. Então, ó, tá lá, enviou, né? Copia aqui, ó, copiar o URL da imagem. Vou abrir uma nova guia. Se você colar, ó, data image barra JPEG base 64. Então é uma imagem decodificada. Se você olhar, ó, é a mesma imagem que eu tenho no meu computador, só que ela tá decodificada em data, aqui, ó, em data image. É porque é muito grande a codificação, então quando você joga ele na URL, ele dá um travamento aqui no navegador. Pelo fato de eu estar usando o gravando. Então, se você reparar, já até deu pau de novo aqui no meu navegador. Mas é isso aí. Eu vou novamente dar um pause aqui para consertar esse bug. Vou ter que fechar. Deixa eu ver se eu dou um Ctrl Alt Del aqui. Vou dar um pause aqui e já volto. Então, para me explicar aqui outra coisa, né, que foi que o Wesley tinha me perguntado. E se ele quiser colocar isso daqui num formulário onde esteja cadastrando um post e ele queira que essas imagens sejam enviadas para, por exemplo, uma galeria do post, e só envia a imagem se o cara realmente quiser. Isso é simples também. Quer dizer, não é tão simples, porque aí você vai ter que colocar aqui. Quer dizer, no fim das contas é simples também. Você vai colocar aqui no index, dentro do formulário, um input type rádio com, por exemplo, name enviar. Se o cara enviar, vai coloca lá, enviar sim. Se ele selecionar o rádio, quer dizer que ele quer enviar as imagens. Após selecionar e preencher o post. Então, se existir o post enviar, aí você vem aqui, ó, e verifica também. Como o action tá para aquela página, então você vai vir aqui e vai verificar se existir o post enviar. Aí você vai fazer assim, ó, dentro dessa validação, define, você vai ter que dar um session start. Aqui em cima, vai pegar uma session chamada, por exemplo, imagens, índice. Então, cada índice, cada vez que ele percorrer o for each, ele vai adicionar um índice novo. E a cada índice, ele vai adicionar o nome. Então, vai ser uma session, imagens. Quer ver? Deixa eu ver se dá certo aqui. Ó, imagens, ele vai pegar cada um aqui. Então, eu vou vir aqui também no meu index.php, só por via das dúvidas, vou dar um php session underline start. E vou enviar de novo e eu vou dar um... Deixa eu ver aqui. E eu vou dar um printr nessa session imagens para vocês verem. Quer ver? Depois de ter feito isso aqui, echo concatenado com um pré concatenado. Não vou concatenar não. Deixa eu ver se tem como aqui. Vou dar um print r. Ou melhor, fazer assim, ó. Como ele vai mandar um post, vou fazer assim, ó. Não vou precisar desse pré. Vou vir aqui no meu index. Vou fazer assim, ó. Vou copiar assim, imagens, né? Vou fazer assim, ó. If isset session imagens print underline r nessa session imagens, tá? Vou tirar daqui, vou colocar isso aqui embaixo, ó. Vou colocar depois da UL. Vai ficar fora, mas é só para vocês verem. PHP, isso aqui, fechei PHP. Deixa eu só arrumar isso aqui. Então, se existir, ele vai dar um print R. Vou atualizar a página, não existe, ele não mostrou nada. Vou pegar aqui, ó, duas imagens, enviou e vou atualizar a página, ó. Print R, array índice 0 tem esse nome da imagem, .jpg. Índice 1 é o death.jpg. Então, um tem esse nome gigante, se você ver aqui no meu... Quer ver, ó? Que é esse aqui, que é o do roqueiro. E o outro, que é o death, tem só o nome pequenininho ali. Então, ele já mostra. Aí, o que é que você faria? Se existir esse post, você vai percorrer essa session após ter definido ela aqui, né? Dentro do... Seria, então, um cadastrar.php em vez de um upload.php. Você vai verificar a existência desse post, vai definir essa variável e percorrer ela para cadastrar na tabela das galerias as imagens. A partir seria um for each para percorrer ele. Então seria for each session imagens. Seria a mesma coisa as a chave dele e a imagem propriamente dita. Aí você, dentro desse for each, você ia fazer o insert
E no campo de imagem você colocaria a imagem, né? Que está percorrendo acesso. Só que nesse caso o foco da aula não é isso. Estou só explicando como seria. Acho que acho que deve ter dado para entender. Vou tirar esse Session Start daqui também. E eu vou deixar o código desse jeito aqui. E eu vou deixar para download abaixo dessa videoaula. Espero que tenham gostado dessas duas videoaulas que eu fiz aí. Dúvidas deixem nos comentários. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueçam de dar um curtir aí ou melhor, compartilhar no Facebook, nas redes sociais aí, para divulgar a videoaula.